Em Atos 1:8 nós lemos que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e na Samaria e até aos confins da terra. Com este tema, até aos confins da terra, nós estamos em nossa conferência de missões no Seminário Batista do Cariri e esta é a nossa terceira noite de conferência. Quem diria que hoje nós teríamos a tecnologia para alcançar até os confins da terra, ao mesmo tempo que estamos alcançando nossa Jerusalém, Samaria e Judéia? Quem diria que nós hoje poderíamos ter uma conferência de missões totalmente virtual através da tecnologia, usando a internet? E este ano nós tivemos mais de 1.000 pessoas presentes na primeira noite da conferência. Isso tudo é possível porque Deus permitiu ao nosso seminário, há poucas semanas atrás, a receber um estúdio que tem a finalidade de promovermos um EAD, um curso bíblico à distância. Então fiquem atentos, daqui a poucos dias estaremos lançando alguns dos primeiros cursos na nossa plataforma EAD. Mas esta semana nós usamos o estúdio para podermos ter a conferência. E somos gratos a Deus por nos permitir isto. Somos gratos ao irmão José da Penha, que está administrando esse estúdio com muita habilidade, aprendeu rápido e fez um curso às pressas e está aqui essa semana trabalhando redobrado para a conferência acontecer. Irmãos, nós também queremos agradecer os nossos preletores, o pastor Jefferson, o pastor Amiar, vieram de longe para ministrar a palavra e as oficinas a nós nesta conferência. E eles estão presencial mesmo aqui no seminário, só que pelas circunstâncias nós não pudemos ter uma conferência presencial. Mas normalmente nestas conferências nós damos uma oferta para os preletores, uma oferta para mostrar nossa gratidão a eles e a Deus e também ajudá-los com suas despesas de viagem. Nós não levantamos ofertas nos cultos da conferência este ano, devido às circunstâncias, mas se Deus tocar em seu coração e você quiser contribuir com estes servos do Senhor e ajudá-los com suas despesas, sua viagem, é só entrar em contato com o seminário e nós podemos lhe dar os meios para transferir uma oferta que será destinada inteiramente ao pastor Jefferson Quevedo, que administrará as despesas tanto dele como do pastor Amiar. Nós estamos agora abrindo o terceiro e último culto de missões desta conferência e eu gostaria de nos levar a Deus em oração para abrir o culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo Evangelho que chegou até nós. Muito obrigado que nós temos o privilégio de participar da tua obra e de levar este Evangelho até os confins da terra. Hoje nós temos em nossas mãos ferramentas que nos permitem levar de forma mais eficiente o Evangelho até os confins da terra. E certamente estes recursos aumentam as nossas responsabilidades. Pedimos que esteja presente hoje à noite neste culto, com todos os que estarão participando, tanto nas músicas, como relatórios, como a pregação da palavra, que a palavra seja dirigida aos nossos corações, para nos preparar a melhor te servir. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Minha vida entrego a ti, meu Senhor, meu Rei, para seguir-te até o fim, perto ou longe irei. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero
Quero sempre a Ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu desejo obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer junto a meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a Ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Faz-me o campo contemplar, ver minha missão, Teu amor em mim brotar. Peço em oração. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a Ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Dando prosseguimento aos nossos relatórios missionários, agora teremos o missionário Francivaldo, ele que está no campo maranhense e trará mais informações daquele campo, das suas atividades que têm sido desenvolvidas ali no campo maranhense. Olá, meus amados irmãos, aqui é o missionário Francivaldo. Eu e minha esposa Jéssica temos atuado aqui no município de Passo do Lumiar, que fica no estado do Maranhão. Esse município aqui tem mais de 100 mil habitantes e tem duas grandes religiões predominantes aqui, que é o catolicismo, que esteve aqui desde o início, e a Umbanda, que é uma religião sincrética que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo, de religiões de matriz africana e de cultos indígenas. Deus tem nos abençoado aqui com o privilégio de estarmos trabalhando na Igreja Batista Regular Ebenezer, que até pouco tempo era uma congregação. Essa igreja não tem condição de sustentar um pastor e também não tem um templo. A ideia é que nós possamos estar construindo o templo ainda esse ano e eu peço a oração dos irmãos nesse sentido. Estejam orando por nós, que nós possamos então conseguir mais recursos para a construção desse templo. Quero destacar também os nossos trabalhos de evangelismo no interior do Maranhão e distribuição de Bíblias. Estejam orando porque o nosso interesse era fazermos uma viagem nesse semestre, só que não foi possível até agora devido ao surto do coronavírus. Nossos trabalhos também se destacam na área do evangelismo, onde nós estamos usando o método daquelas 3 portas, onde as pessoas têm parado para ouvir. E nós então ficamos felizes em poder levar esse método à rua e as pessoas então podem ouvir do Evangelho dessa forma. Nosso trabalho também no acampamento Batista Regular está intenso esse ano, já estivemos lá esse mês trabalhando na construção da cozinha do acampamento. Orem por nós, abracem também esse projeto. As igrejas batistas regulares e congregações aqui não têm o acampamento e nós estamos lutando por isso. Esse projeto que nasceu no coração do pastor André e nós temos então lutado para que ele se torne realidade. Ore por cada um de nós, por cada missionário, não só no Brasil, também fora do Brasil, que estão em áreas de risco do Covid-19. Ore por mim, por minha família, por cada irmão, que Deus nos livre desse mal, que Deus nos fortaleça a fé em tempos de tempestade. E agradecemos pelo carinho e pela atenção da amada igreja. Um forte abraço. Quem somos nós neste mundo aqui?
Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos pra transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado fiel será, buscando ao Mestre sempre agradar. Igual atleta devemos ser, segundo nós viver. No fim da luta de Cristo ter a recompensa ao que trazer. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos pra transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. O lavrador no seu lado dá, assim te espera frutificar. Assim devemos edificar, em esperança e em oração. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos pra transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos pra transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. O relatório hoje à noite vai nos trazer um desafio para participar de um projeto missionário. Projeto Ribeirão, um projeto encabeçado por um formando desta casa, pastor Cleiton Maciel, se formou aqui em 2005 e está fundando um trabalho em Ribeirão Preto, em São Paulo. Projeto no qual você pode participar em oração, contribuindo, ou você pode até mesmo ir. Mas vamos convidar o seminarista Wallace, que vai nos trazer este desafio. O Projeto Ribeirão é um planejamento que tem por propósito plantar uma igreja batista no interior do estado de São Paulo. O alvo específico em termos demográficos é a cidade de Ribeirão Preto. O projeto tem o pastor Cleiton Maciel e sua família como missionário plantador. Conjuntamente, o CETELIP, Seminário Teológico de Líderes e Pastores, também será levado para Ribeirão Preto com vistas a uma maior abrangência na realização de suas atividades. A efetivação desta iniciativa conta com a participação das igrejas co-irmãs, na medida e nas formas que estas puderem. A Igreja Batista Boas Novas de Guaíra esteve orando pela plantação de igrejas. Em meio às súplicas a Deus, a plantação de mais igrejas em Guaíra, bem como em toda a região em volta, era constante. Os pastores daquela região também estiveram orando pela plantação de novas igrejas. Tanto pastores da Igreja Batista em Guaíra, como os pastores das igrejas co-irmãs, com as quais havia um relacionamento mais constante, também estavam em contínua oração pela plantação de mais igrejas naquela região. Nesses momentos, recorrentemente se admiravam pelo fato de em Ribeirão Preto quase não haver igreja batista regular.
O próprio pastor Clayton, entre os pastores, falara isso várias vezes. Mas, para a surpresa do pastor Clayton, ele mesmo era a resposta de sua oração a Deus. Uma das coisas que jamais passou na cabeça dele foi a ideia de que Deus poderia falar ao seu próprio coração nesta direção. Contudo, foi exatamente isso que aconteceu. Deus, de forma soberana, usou muitas circunstâncias para direcioná-lo a este desafio. O CETELIP tem sido uma influência usada pelo Senhor. A expansão das atividades que o seminário exerce hoje havia mais probabilidade em uma cidade como Ribeirão Preto. Isso coaduna com o princípio paulino em suas viagens missionárias, pois o apóstolo começava seus trabalhos em grandes centros e partia dali até alcançar toda a região. Essas e outras circunstâncias foram usadas por Deus para guiá-lo nesta tão importante decisão. Ribeirão Preto, depois da capital e de Campinas, é a maior cidade do estado de São Paulo. Ribeirão Preto é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, localizando-se a noroeste da capital do estado, distando desta cerca de 300 quilômetros. Recentemente, sua população foi estimada em aproximadamente 680 mil habitantes. Entre os 30 maiores municípios brasileiros, a população ribeirão-pretana foi a sexta com maior taxa de aumento populacional. Portanto, cresceu o dobro da capital paulista, maior cidade do país, e bem mais que a média do Brasil. A sua população é majoritariamente urbana. 99,7% dos habitantes de Ribeirão Preto vivem em zona urbana. Quando se tem o propósito de plantar uma igreja, a riqueza e a pobreza não podem ser menosprezadas. De forma geral, as pessoas acham que o Sudeste é rico. Se por um lado isso é verdadeiro, por outro é falso. Enquanto em termos estruturais a parte mais sul do nosso país seja mais abastada financeiramente, consequentemente em termos espirituais é pobre. Aparentemente, quanto mais se tem recursos financeiros, mais o coração é frio, indiferente e cético. A história nos diz que o cristianismo, desde os primórdios, esteve intensamente associado aos pobres. Este provavelmente é o maior desafio quando se considera a fundação de uma igreja em um contexto como esse. Você pode apoiar o Projeto Ribeirão sendo um propagador do Evangelho. Evangelize no Sudeste. Se o Senhor lhe chamar, junte-se a esse projeto. A necessidade de obreiros é gigantesca. A maioria dos municípios no interior de São Paulo não tem uma igreja batista regular. O apoio de evangelizadores de forma esporádica ou permanente é inestimável. Uma segunda necessidade é a oração. Estando cientes de que a obra de Deus sempre foi realizada com oração, temos um grande desejo de ter a maior quantidade possível de intercessores. Tanto nas Escrituras quanto na história, a oração exerceu um papel crucial no avanço do cristianismo. Cremos que o mesmo se aplica ao Projeto Ribeirão. Além de tentar angariar intercessores, é necessário também que esse projeto conte com apoiadores financeiros. É de grande valor que igrejas e irmãos, em particular, se associem com o Projeto Ribeirão através de seus recursos financeiros. Oração e contribuição. Quando nós falamos de oração e finanças, estamos cientes de que provavelmente muitos não poderão apoiar com finanças, mas sabemos que todos poderão apoiar com oração. Estejamos cientes de que o apoio em oração é inestimável. Por isso, por favor, no mínimo dos mínimos, comprometa-se em apoiar orando. Como posso contribuir? Com uma conscientização da prioridade de missões. A conscientização é uma forma poderosa para efetivar a ação. As igrejas que participarão da obra missionária são as que estão conscientes da importância da mesma.
também entendo a pessoa do pastor como um dos principais incentivadores. Ainda que nossas igrejas sejam congregacionais, não deixamos de reconhecer que se o pastor não tiver uma atitude positiva em relação à obra missionária, provavelmente a igreja o seguirá neste mau procedimento. Ainda tendo um espírito sacrificial. As Escrituras e a história da igreja nos dizem amplamente que a obra missionária é feita com sacrifícios particulares e coletivos, e ainda tendo a convicção inabalável de que Deus não deixará faltar. Infelizmente, igrejas não plantam novas igrejas e não contribuem de forma alguma para missões porque pensam que irá faltar para a igreja local. Esse é um triste engano. Aqueles que participam dos projetos orientados pelas Escrituras sempre serão supridos pelo Senhor. Por último, tendo o critério de não falhar com compromissos assumidos. Faça parte você também desse ministério missionário em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. O teu querer pra mim, quero cumprir. Tua vontade é o desejo da minha alma. O teu querer pra mim, tu dizes na tua palavra, para que todos reconheçam que és Deus. Levanta-te, anuncia o meu nome em alta voz. Apresenta-te coroado de justiça e paz. Ames a misericórdia em cada passo teu e andes humildemente com teu Deus. O teu querer pra mim, quero cumprir. Tua vontade é o desejo da minha alma. O teu querer pra mim, tu dizes na tua palavra, para que todos reconheçam que és Deus. Levanta-te, anuncia o meu nome em alta voz. Apresenta-te coroado de justiça e paz. Ames a misericórdia em cada passo teu e andes humildemente com teu Deus. E eu me erguerei, anunciarei teu nome em alta voz. De justiça e paz serão minha coroa. Teu amor em mim será misericórdia e graça, e contigo humildemente andarei. Teu amor em mim será misericórdia e graça, e contigo humildemente andarei. Queremos nesse momento te chamar a atenção para ouvir a mensagem
que o servo do Senhor, o pastor Jefferson Quevedo Soares, irá nos trazer nesta terceira e última noite das conferências missionárias do Seminário e Faculdade Batista do Cariri. Como já foi apresentado, o pastor Jefferson tem o seu ministério na Índia e também, ultimamente, em Moçambique. E esse ano, ele, junto com o pastor Amiá, vieram ao Brasil para mostrar o resultado desse trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, quero convidar você a prestar atenção, colocar toda a sua atenção na mensagem que esse servo de Deus vai nos trazer. Boa noite, irmãos. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês durante esses dias, nas oficinas, na pregação desde quarta-feira. E antes de continuar, quero agradecer pela oportunidade que o seminário me deu para estar aqui. Obrigado pela audiência de vocês, mas acima de tudo, quero agradecer ao Senhor que tem nos dado o conhecimento que todos nós temos. Cada um de nós devemos ser gratos por aquilo que Deus tem revelado na sua palavra e devemos então fazer uso desse conhecimento. Devemos dar graças a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá para servi-los, seja onde quer que o Senhor tem nos colocado. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios 29, 18, para iniciarmos com esse pensamento. Provérbios 29, 18 tem sido o lema do nosso ministério Brasil-Índia Visão 2020. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, esse é feliz. Outra versão diz: onde não há visão, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. O dicionário Webster define visão como a revelação de Deus, alguma coisa sobrenatural apresentada à mente pela palavra de Deus. Em outras palavras, no Antigo Testamento, Deus revelou a sua palavra para os profetas para iluminar até mesmo eventos futuros. Mas para nós hoje, visão é a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo para cada crente, para esclarecer a palavra de Deus. Ele nos ensina a vontade de Deus para as nossas vidas pela palavra de Deus. Isso é visão no sentido bíblico. Visão é uma coisa importante, mas a visão de Deus, a sua revelação, a sua palavra revelada é essencial. Temos que ver as coisas de Deus, irmãos, como Deus revela na sua palavra. Eu penso a respeito do mundo e o que dizem, que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Há milhares de grupos de povos ainda não alcançados pelo Evangelho. O que quer dizer que, de acordo com o nosso conhecimento, não há ninguém pregando no meio deles, nenhuma igreja, nenhum missionário. Nós não podemos alcançar todos os povos da terra, mas podemos tentar ganhar alguns que, por sua vez, vão testemunhar aos seus povos vizinhos e vão levando a mensagem e assim alcançando os lugares mais distantes. A Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Como pastor e missionário, procurando desenvolver o Ministério Brasil-Índia Visão 2020, é isso que procuro fazer. Apenas para esclarecer, Visão 2020 é um termo que veio da oftalmologia e tem sido usado por várias instituições, vários grupos seculares ou cristãos. É quando o médico pede para você olhar para aquelas letrinhas no quadro para saber se você tem uma visão boa. 20 quer dizer 20 pés, no Brasil é 6 metros. Então, se você tem uma visão 20/20, quer dizer que você tem uma visão boa em ambos os olhos. E é assim que devemos
também desenvolver nossa visão e procurar manter nossa visão boa. No meu caso, fisicamente, eu já tenho uma visão bem comprometida, porque são 25 anos de diabetes, então eu tenho retinopatia diabética e por isso eu tenho um pouco de problema fisicamente, mas espero que espiritualmente Deus está me ajudando a ver cada vez mais longe a questão missionária, mas também enxergando a glória de Deus, enxergando também a enormidade do meu pecado e enxergando a graça superabundante de Deus. Deus disse ao profeta Isaías: o seu pecado foi perdoado. Foi depois dele ter visto então a glória de Deus, a enormidade do seu pecado, visto o perdão de Deus sobre ele, é que ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E ele prontamente disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, que exemplo para todos nós. Aliás, foi com esse testemunho, ouvindo uma pregação sobre a vida de Isaías, eu, um menino de 10 anos, entendi claramente que Deus estava me chamando para um dia pregar a sua palavra. Como pastor e missionário procurando desenvolver esse ministério Brasil Índia Visão 2020, eu devo ver os alvos e objetivos de missões como o Senhor vê os alvos e objetivos de missões. Eu devo tentar alcançar esses alvos e objetivos que o Senhor quer que alcancemos. Lembre-se que a obra do Espírito Santo na terra é de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não precisamos ser ignorantes sobre o que Deus está fazendo nesse mundo, porque o Espírito Santo está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e Ele quer nos usar para levar a sua palavra para esse processo. Deus vê que o mundo precisa ser convencido do pecado. E é por isso que devemos ir e pregar sobre o pecado. Que pecado? O pecado de não crerem que Jesus é o Salvador, é o Senhor. A minha vida deve ser um testemunho disso. A sua vida deve ser um testemunho disso. O Senhor me convenceu do pecado ainda quando eu era uma criança. Eu entendi que eu era um pecador, eu confessei o meu pecado a Jesus e pedi para Ele lavar os meus pecados, entrar na minha vida. Eu o fiz na simplicidade de uma criança, mas com todo o meu coração, entendendo que o Senhor fez o que foi necessário para que eu pudesse ser salvo. Então a justiça de Jesus Cristo foi colocada na minha conta. A partir de então, eu podia ser chamado justo, ainda que na prática eu preciso me santificar e buscar ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu podia dizer, como o apóstolo Paulo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora eu preciso ser testemunha disso, tanto na minha Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Há barreiras, mas precisamos transpor essas barreiras. Essa é a maneira como Deus vê. Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Depois que ele ressuscitou, ele comissionou os seus discípulos, então, para irem por todo o mundo, para fazerem discípulos de todas as nações. Note em Atos 1:8, quando o Senhor diz sobre a sua igreja avançar, note a simultaneidade da sua obra, quando ele diz para eles testemunharem tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Precisamos ver o que o Senhor está nos mostrando aqui. Ele já tinha dito antes: erguei os vossos olhos
e vede os campos que estão branquejando para a ceifa. Quero, portanto, destacar algumas verdades importantes aqui sobre o papel da igreja como a agência no programa de Deus para a proclamação do Evangelho, tanto nesta cidade, como em todo o país, ou nas regiões vizinhas com alguma barreira transcultural, e até mais longe, aos confins da terra, onde as barreiras serão maiores. Note comigo 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Primeiro, observe. Missões é quando saímos do nosso lugar para pregar o Evangelho de Deus para aqueles que estão perecendo. E nos versículos 1 a 3, vemos um exemplo daquilo que estamos falando. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa entrada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não estava parado. Ele saiu do seu lugar e ele entrou em Tessalônica. Não existe missões parado. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Nós temos que imediatamente orar ao Senhor da seara que mande mais obreiros para a sua seara. A evangelização dos povos não deve ser relegada a uma parte do programa. É o programa da igreja. Deve ser a prioridade absoluta da nossa agenda. Somente Ele é o caminho, somente Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. E precisamos testemunhar dessa verdade. Segundo, missões é quando, levando o Evangelho de Deus aos perdidos, o fazemos para a glória de Deus. Veja o versículo 4 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Deus nos confiou o Evangelho. Ele não confiou aos anjos, Ele confiou a nós. Ele confiou à sua igreja. Ele confiou aos discípulos. O privilégio de fazer missões não é para alguns poucos, mas é para toda a igreja que vão além das suas fronteiras. Todos nós podemos e devemos participar, todos nós devemos orar por missões, todos nós devemos contribuir para a obra missionária, todos nós devemos sair do lugar e levar a mensagem de Deus até aos confins da terra. Você está envolvido para que a mensagem do Evangelho vai além das fronteiras até chegar aos confins da terra? No entanto, precisamos fazê-lo com a motivação correta. Nós não fazemos para obedecer o programa da igreja apenas, nós não fazemos para ter uma glória pessoal, para dizer aos outros, eu faço isso ou aquilo. Nós devemos fazer não para agradar homens, mas devemos fazer para a glória de Deus, para agradar a Deus, para que Ele seja conhecido. É Deus que deve ser glorificado, é Deus que deve ser conhecido. Missões, então, é quando, ao levar o Evangelho aos perdidos, fazendo-o para a glória de Deus, investimos, então, todo o nosso esforço, tudo o que há de melhor em nós. Veja 1 Tessalonicenses 2,7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos.
assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Nós não podemos cumprir a agenda estabelecida por Deus e ir até os confins da terra sem fazermos investimentos pesados na obra de Deus. Paulo lembra que ele foi enviado por Cristo, mas ao invés de exigir ou querer coisas para si, ao contrário, ele oferece a si mesmo, ele oferece sua própria vida, o que tinha de melhor. Como igreja também devemos investir individualmente, cada membro da igreja é chamado à responsabilidade. Somente uma igreja fiel na mordomia dos bens pode ser uma igreja missionária. Somente uma igreja generosa no contribuir para a obra missionária pode ser luz para as nações. Não é somente investirmos em recursos financeiros. É necessário investimento de vida. Como precisamos de homens e mulheres que disponham a sua própria vida para a igreja poder enviar em nome deles, para alcançar as almas perdidas, para o Senhor ser glorificado em toda a terra, como Ele deseja ser. Quem irá? E é o Senhor que pergunta. É o Senhor que continua a perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Precisamos dessa visão de Deus, pois onde não há visão, o povo perece. Então vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, a plataforma missionária de Jesus, a agenda missionária da igreja. Primeiro, Deus nos capacita antes de realizarmos alguma coisa. Como o revestimento do Espírito Santo é importante. Sem o Espírito Santo atuando em nós e nos capacitando e nos controlando, jamais podemos fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Zacarias 4:6 diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como carecemos da atuação do Espírito Santo? Precisamos depender do Espírito Santo. Em segundo lugar, o método de Deus é usar a igreja para alcançar o mundo. Jesus não comissionou o governo, nem mesmo delegou essa sublime tarefa aos anjos. Ele chamou seus discípulos, ele organizou seus discípulos como um corpo, que ele chama de sua igreja, que ele separou desse mundo, chamou para fora desse mundo, os capacitou com seu Espírito e então ordenou que eles fossem, testemunhassem até alcançar todas as nações. Em terceiro lugar, Deus quer que começamos aonde estamos. Em Atos 1:8 nós vemos a questão da simultaneidade da obra. Ele não disse primeiro aqui em Jerusalém, depois em toda a Judéia, e só depois, quando tiverem alcançado toda a Judéia, então vocês vão também para outros lugares a alcançar outros povos. Não, ele disse tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, tanto como. Porém, o ponto de partida é onde estamos, na nossa Jerusalém, na nossa cidade, pregando àqueles que estão ao nosso redor. Começamos por aqui, o que não quer dizer que somente depois que acabarmos toda a obra ao nosso redor é que podemos avançar um passo. Não, é simultâneo, mas
tem que ser começado em algum lugar, e isso não se começa lá no exterior, começa-se em casa. Uma vez começando, devemos estar preparados para o Senhor nos dirigir onde quer que Ele nos mandar. Fazer missões não é pregar cultura, nem religião, nem doutrina dos homens. Muitos têm pregado outro evangelho, isso mesmo, um outro evangelho. Provérbios 14, 12, e repete-se o mesmo versículo no capítulo 16, versículo 25, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. A ignorância não é uma porta para o céu, a não ser que a igreja anuncie o evangelho a todos os povos. Muitos vão ficar sem ouvir, sem conhecer essa mensagem que Jesus disse que deveria ser ensinada a todas as nações. Fazemos missões para que os povos venham e se prostrem perante o nosso Deus e o adorem. Primeiro eles precisam conhecer, eles precisam ter esta visão. Está escrito: olhai para Ele e sejam salvos. O apóstolo Paulo foi enviado para abrir os olhos dos gentios e das trevas os converter à luz. Deus quer que sejamos como abridores de olhos. Precisamos sair e pregar Jesus para as pessoas, pois Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A glória de Deus deve ser a nossa maior motivação para sairmos do nosso lugar, ir pregando o Evangelho para aqueles que estão próximos, mas também para aqueles que estão longe, de todas as línguas, tribos, povos e nações. Devemos fazer a obra de Deus enquanto temos oportunidade. As portas vão se fechando, cada vez mais difícil, porém devemos enfrentar as barreiras com a confiança de que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que nos capacita para sairmos do nosso lugar e atravessar as barreiras, transpondo as barreiras. Só temos essa geração para evangelizar os nossos contemporâneos. Que o Senhor abra os seus olhos para você mesmo contemplar a glória de Deus, reconhecer a enormidade do seu pecado, confessar que por causa do seu pecado você deveria morrer, mas também ver que Ele diz: os seus pecados já estão perdoados. E tal como Isaías, ouvindo a voz do Senhor que dizia e continua dizendo: aqui enviarei quem há de ir por nós, você mesmo possa dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o Senhor então o ajude ao ver a necessidade, ao ver o plano de Deus, ao ver que você foi capacitado pelo Espírito Santo, ver que você precisa sair do seu lugar e levar o Evangelho, seja na sua Jerusalém, mas também em toda a Judéia e Samaria, até mesmo aos confins da terra. Amém.
ये सेवा है और फलाना घर में सेवा है। मेरे घर में लड़की लोग नहीं था तो वही क्या करता था। Estamos chegando ao final da nossa 35ª Conferência Missionária aqui do Seminário Batista. E queremos louvar a Deus pela vida dos alunos que compõem a AMEN, Associação de Missões Estrangeiras e Nacionais, que é a equipe missionária que organizou esta conferência e a equipe que semanalmente organiza a reunião de intercessão por missões e divulgação também de missões nas igrejas aqui do Seminário Batista. Louvamos a Deus pela vida do pastor Jaime Leonardo e sua esposa, ele que é professor de missões aqui no Seminário Batista. Louvamos a Deus também pelo pastor Romeu, que cuidou de toda a divulgação, pelo pastor José, que coordenou toda a filmagem e a transmissão pela internet. Louvamos a Deus pelo pastor Jefferson, sua esposa Epi, pelo pastor Amiya, da Índia, que nos abençoaram com pregações e com oficinas. Louvamos a Deus, acima de tudo, por sua graça em nos ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, que nos deu esta missão, e pelo Espírito Santo, que nos capacita a cumpri-la. Mas queremos agradecer também a Ele pela tecnologia que Ele proporcionou de, em meio a este tumulto que enfrentamos da pandemia, ainda podermos cumprir nossa pequena parte na missão que Ele nos deu. E queremos louvar a Ele especialmente pela vida do pastor Jaime Leonardo, que foi o iniciador destas conferências missionárias. E louvamos a Deus por sua vida, que nos acompanhou nesta conferência. Pedimos que continue orando por nós e rogamos a Deus que possamos continuar firmes, cumprindo a sua missão de levar o Evangelho até aos confins da terra.